A paz do Senhor, queridos. Deus abençoe a sua vida. Aí onde você estiver, na sua casa, com a sua família. O nosso objetivo hoje é, então, refletir sobre esses nossos temas que nós temos estudado na Escola Bíblica Dominical. Então, esse é o momento da comunhão, esse é o momento da EBD. EBD na sua casa agora. Então, quero te convidar a orar comigo. Pega aí a sua Bíblia. Pega aí o seu caderno, se você faz anotação, sua revista. Olhe comigo agora, vamos atrair a presença de Deus para que nós possamos estudar a palavra, amém? Pai amado, nós glorificamos o Teu nome pela Tua graça, pela Tua bondade. A certeza de que, Senhor, dependemos completamente de Ti. Espírito Santo, nós te convidamos agora para esse momento de estudo. Vem, nos ensina a Tua palavra. Vem e clareia aquilo que possa estar obscuro na nossa mente, no nosso coração. Destrava, Senhor, conceitos pré-estabelecidos. Estabelece, Senhor, a verdade da Tua palavra em nós. Que em nome de Jesus, tudo aquilo que é da carne seja calado. Que o Teu Espírito nessa manhã nos exorte, nos ensine, nos console, nos traga esperança, nos traga vida através do ensino da Tua palavra. No nome de Jesus, amém. Nós estamos estudando sobre a cruz de Cristo, é o tema da nossa revista, e ela está baseada no livro de John Stott com o mesmo título, A Cruz de Cristo. Como eu disse na outra semana, é um tema bem pertinente, porque é o momento de nós nos escondermos atrás da cruz de Cristo, é o momento de nós fazermos dessa verdade, dessa mensagem que é passada através da cruz de Cristo, o principal das nossas vidas nesses dias. O tema da lição 8 é a salvação mediante a cruz. Hoje nós vamos compreender que a riqueza da salvação vem mediante a cruz de Cristo. Nós vamos sentir, nós vamos nos alegrar pela salvação e a nossa posição em Cristo. Nós vamos agir. Agir é demonstrar, é mostrar por meio de obras, atitudes, o valor que essa grande salvação recebida em Cristo tem na nossa vida. Abra comigo aí a palavra em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 a 21. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 ao 21. Diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele, Deus, os fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus se fez pecado por nós. Deus mesmo se fez pecado por nós, para que nós recebêssemos, então, fôssemos justificados em Deus. A Bíblia ela fala de 4 figuras, 4 imagens a respeito da salvação: propiciação, redenção, justificação e reconciliação. São 4 figuras que vão estabelecer o nosso norte neste estudo. 4 figuras que são as imagens que são utilizadas na palavra de Deus para falar, para explanar a respeito da cruz de Cristo, a respeito da salvação. Propiciação. A propiciação, em que cenário ela vai acontecer? A propiciação ela vai acontecer no templo. Então nós vamos ser trazidos a essas palavras também, a cenários em que elas acontecem, para que isso fique memorizado
então na nossa mente. A propiciação ela vai acontecer no templo. O que é propiciar? O que significa propiciar? Propiciar significa apaziguar, apaziguar a Deus, pacificar, trazer a paz entre Deus e os homens. Pacificar o quê? Pacificar a ira justa de Deus contra o mal, a ira justa de Deus contra o pecado. No tabernáculo havia uma lâmina de ouro, Êxodo 37, capítulo 6, Êxodo capítulo 37, verso 6 relata isso. E sobre essa lâmina, o sangue dos animais era oferecido pelo pecado. Lá então, no tabernáculo, lá no templo, era feita essa propiciação, a pacificação de Deus com o pecador. Romanos capítulo 3, abre lá comigo agora esse texto, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, verso 24 a 26. Romanos 3, verso 24 a 26 fala assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E a quem propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Cristo é a propiciação, Cristo é a pacificação dos nossos pecados. É a pacificação entre Deus e os homens, a pacificação da ira de Deus. Ele é o remédio para a culpa universal humana. É o pecador que pode aplacar a ira de Deus, mas através de Cristo, porque Cristo é a nossa paz. Na lição 5 nós estudamos muito a respeito desse conceito da ira de Deus. A ira ela é uma expressão antropomórfica nesse sentido. Quer dizer, ou seja, nós atribuímos sentimentos ou características humanas para tentar explicar algo que está fora da nossa esfera. É como se, por falta de palavra melhor, usamos isso. É usar características humanas para explicar algo em Deus. Porque a ira para nós, no nosso conceito humano, é algo que é impensado, vingativo, explosivo, mas não é a mesma coisa em Deus. A ira de Deus é a repulsa da natureza de Deus contra o pecado, contra o mal. Não é possível estar o homem pecador, deformado, contaminado, compelido pelo mal, estar na presença de um Deus que é santo, sem ser consumido pela santidade de Deus. Então a ira de Deus é essa repulsa contra o mal, contra o pecado. E Deus que é graça, Deus que é misericórdia, Ele é quem tomou a iniciativa para a propiciação. Em Cristo, a ira justa de Deus foi apaziguada. Então, a salvação ela é propiciação no templo. E a salvação também é redenção. Redenção no mercado. Por que o mercado? Porque ela é uma compra. É a compra de volta, é o resgate. Marcos capítulo 10, no verso 45, abre aí comigo, Marcos capítulo 10, verso 45, diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate por muitos. Ele veio para dar a sua vida para nos resgatar. Cristo nos resgatou, Ele nos comprou de volta, Ele pagou o preço do seu sangue pela nossa liberdade. Nós estávamos presos no cativeiro do pecado, nós estávamos escravizados no mundo e aquilo que já era dele, a nossa vida, Ele resgatou, Ele comprou de volta. Nós estávamos escravizados, nós estávamos presos por conta das nossas escolhas, por conta do nosso pecado, por conta da nossa condição de pecado.
nós estávamos num cativeiro e nós fomos resgatados. Resgatados é comprar de volta, é o escravo que é comprado de volta para ser livre. E aquilo, como eu disse, que já era de Deus, Deus comprou de volta. E aquele, querido, que é resgatado, ele pertence ao resgatador. E que essa verdade, que nós pertencemos a Ele, nós pertencemos ao nosso resgatador, nos motive a nossa santidade, motive a nossa vida com Deus. 1 Coríntios, na carta de Paulo aos Coríntios, fala a respeito disso. Abre lá comigo. 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 18. 1 Coríntios 6, 18 a 20 fala assim: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade contra o próprio corpo. A imoralidade contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes parte com Deus, e que não sois de vós mesmos? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e não sois de vós mesmos? Nós não somos de nós mesmos, mas nós pertencemos ao nosso resgatador que nos comprou. Eu gosto muito dessa figura de Cristo, dessa imagem de Cristo, do resgatador que vai lá e me compra, vai lá e me traz de volta. Nós que não valíamos coisa alguma por causa do nosso pecado, Ele nos comprou e Ele pagou um preço alto por nós, pelas nossas vidas. Então a salvação, ela é a propiciação no templo, ela é o resgate no mercado e ela é também a justificação no tribunal. A justificação, ela é o oposto da condenação. É Deus, o justo juiz, que além de nos considerar inocentes, Ele concede também ao homem uma posição justa perante Ele. Romanos capítulo 5, verso 18 fala a respeito disso. Abre comigo lá na carta aos Romanos, no capítulo 5, lendo o verso 18, ele diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Veio a graça sobre todos os homens para a justificação que nos dá a vida. Ele foi o nosso advogado e Ele foi também aquele que pagou a pena. Ele cumpriu a pena, e a pena que estava sobre as nossas vidas era a morte. Nós estávamos condenados à morte e Jesus era o único que poderia pagar esse preço. Jesus era o único que poderia pagar e cumprir esta pena da morte, porque Ele foi o único capaz de vencer a morte. Ele não apenas ressuscitou, Jesus, Ele venceu a morte, Ele conquistou, Ele teve vitória sobre a morte. A justificação, ela precisa ser aceita, ela precisa ser recebida pela fé. Gálatas capítulo 2, verso 17, diz que não havia nada que o homem pudesse fazer para se tornar justo diante de Deus. Então não é por obras, não é por ações, porque não há coisa alguma imaginável que o homem possa fazer para ganhar essa justificação diante de Deus, para ser justo diante de Deus. Então isso é algo que eu preciso aceitar pela fé. Eu preciso receber este sacrifício em meu lugar por fé. Eu preciso aceitar a Jesus como meu justificador. Eu preciso dizer, não, eu aceito que Cristo pague esta pena por mim. Por isso nós falamos essa expressão, aceitar a Jesus. Eu aceito esta justificação pela minha vida diante de Deus.
Então, a salvação ela é propiciação no templo, a salvação ela é resgate no mercado, a salvação ela é justificação no tribunal. E a salvação também é reconciliação em casa. A reconciliação ela acontece em casa. A reconciliação ela acontece na família. A reconciliação ela é a restauração de um relacionamento. É a renovação de uma união que foi rompida, de uma união que foi quebrada. Romanos ainda, no capítulo 5, nos versos de 9 a 11, diz assim: logo mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nós nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora a reconciliação. Nós fomos reconciliados em Deus. Jesus morreu para que nós fôssemos restaurados ao amor, à comunhão, ao relacionamento com o Pai. É aquela imagem, queridos, da história do filho pródigo, do pai, sabe, que não se importa com a sua dignidade, vai correndo ao encontro do filho. Era algo indigno para um pai, naquela época, ir correndo ao encontro do filho, mas ele fez isso. O pai vai correndo ao encontro do filho. Esse amor desesperado que deseja, esse amor incompreensível que quer estabelecer de volta essa ligação, essa comunhão, é nos trazer de volta ao abraço, é nos trazer de volta ao colo, é nos trazer de volta ao coração do Pai. Ele nos justificou, Ele nos resgatou para que nós fôssemos reconciliados. Ele nos fez livres para que fôssemos amados. Ele nos fez livres para receber esse amor sem medidas. Mas essa reconciliação, ela não é só uma reconciliação vertical. Essa reconciliação também é uma reconciliação horizontal. Ele nos religou, ele refez esta aliança, para que a aliança também nossa, uns com os outros, fosse refeita. Deus nos religou a ele, para que nós fôssemos religados uns aos outros. Deus reconstruiu, refez esta aliança com ele, para que nós fôssemos aliançados também uns com os outros. Ele nos fez um só corpo, ele nos fez uma só família, ele nos fez um com ele. Nós somos embaixadores dessa reconciliação. O embaixador é aquele que é o porta-voz de uma nação, é aquele que é o porta-voz de um país estrangeiro. E nós somos embaixadores do céu. Nós somos aqueles que levam as boas novas de Cristo para a reconciliação dos homens com Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20, diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis. Nós somos embaixadores das boas novas. O embaixador é aquele que proclama as boas novas. O embaixador é aquele que leva essas boas novas de reconciliação. Nós somos revestidos por Deus para sermos embaixadores do reino dele, para ser representantes do reino dos céus e levar essas boas novas para que todos os homens sejam reconciliados por Deus em Cristo, para que todos os homens sejam aliançados em Cristo, para que nós possamos ser aliançados uns com os outros. Nós somos
embaixadores dessa reconciliação. Nós somos essa palavra de esperança no mundo. Nós somos esta palavra, nós somos reconciliados com Deus para sermos esta palavra de reconciliação entre os homens. A nossa palavra é sempre uma palavra de consolidação. A nossa palavra é sempre uma palavra que religa os homens, que traz a paz. A palavra que tem que estar na nossa boca é sempre uma palavra de pacificação. Provérbios capítulo 6, 19 diz que o Senhor odeia aquele que semeia contendas. A igreja precisa viver a unidade. A igreja precisa demonstrar o amor para apresentar a Cristo. Só vivendo e demonstrando o amor é que nós podemos apresentar a Cristo como esta reconciliação de Deus com o homem, com o mundo pecador, queridos. Nós fomos reconciliados nele para que fôssemos instrumentos de reconciliação de Deus. E a reconciliação, como eu disse, vertical, e a reconciliação horizontal, como um só corpo nele. Então, concluindo, a propiciação, ela ressalta a ira que estava destinada a nós, como pecadores. A redenção, ela restaura o cativeiro em que nós estávamos presos, aprisionados. A justificação, ela ressalta a nossa culpa, o nosso peso, a culpa que estava sobre nós como pecadores. E a reconciliação, ela ressalta o nosso relacionamento que estava quebrado, que estava rompido com Deus. Nós estávamos separados de Deus. Mas em Cristo nós fomos pacificados. Em Cristo nós fomos libertos. Em Cristo nós fomos perdoados. Em Cristo nós fomos recebidos de volta ao colo de Deus, como amados, ao coração, ao colo do Pai, filhos trazidos de volta aos braços do Pai, ao colo do Pai, e herdeiros desta aliança, herdeiros do céu. Querido, transmita esta mensagem como embaixador do reino de Deus. Seja uma palavra de esperança no mundo. Seja a palavra que prega a volta de Cristo, que prega Cristo como Salvador. A única esperança deste mundo conturbado, a única esperança deste mundo sem esperança. Ele é a nossa esperança. Amém? Recebe aí esta palavra de esperança, de conforto, e seja a esperança, seja o conforto, seja a reconciliação. Amém? Ore comigo agora. Pai amado, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor esteve aqui conosco. Agradecemos ao Senhor por essa palavra tremenda e poderosa. Somos gratos, ó Deus, por tão grande salvação. Somos gratos porque nós fomos, ó Deus, porque houve paz. Somos gratos porque fomos reconciliados. Somos gratos porque fomos justificados, perdoados. E somos gratos, ó Deus, pelo relacionamento renovado, pela aliança renovada. Somos gratos por este sangue derramado por Cristo na cruz, este sangue que nos cobre e que permite que nós estejamos na Tua presença e que permite, ó Deus querido, que nós possamos falar com o Senhor como filhos, que nós possamos receber todas as bênçãos, toda a herança que como filhos nós temos o direito. Pai, que agora em nome de Jesus esta consciência de filho esteja agora entrando em cada mente, em cada coração. Senhor, esta certeza de que nós somos filhos amados, que nós somos filhos que não estão abandonados, mas somos filhos que foram resgatados, comprados, cuidados por Deus. Nós estamos debaixo do cuidado de Deus.
Senhor, nos dá essa certeza agora, a cada coração, a cada vida, que nós estamos debaixo do cuidado e da provisão de Deus. E nós somos gratos, ó Deus, por este cuidado e por esta provisão. No nome santo e precioso de Jesus. Amém, amém. Paz do Senhor, Deus abençoe a tua família, teu dia. No nome de Jesus.